A educação alimentar e o emagrecimento. Atualmente, existem muitas informações sobre o tema. Algumas são confirmadas pela medicina, outras não. É fundamental que estas informações sempre indiquem o caminho das atitudes mais saudáveis e que evitem o excesso de restrições alimentares. É nesta perspectiva que iremos falar hoje sobre a educação alimentar e o emagrecimento. A reeducação alimentar é sempre muito melhor que uma dieta que restringe algum grupo de alimentos. Procure sempre a orientação de um profissional para evitar cair em alguns mitos que envolvem a educação alimentar e o emagrecimento. Podem haver casos em que a pessoa está praticando a alimentação saudável, mas não está emagrecendo. Neste caso, procure o médico, pois podem existir entraves metabólicos que estejam atrapalhando o seu emagrecimento. Você sabe a diferença entre regime, dieta e educação alimentar? Regime é uma obrigação rigorosa, com a qual você concorda. Um exemplo maluco de regime: ficar desnutrido a pão e água. Que loucura! Por favor, não faça isso nunca. Dieta é uma alimentação planejada, cardápios pré-estabelecidos, não deve colocar em risco a sua saúde. Muitas pessoas não seguem por não gostar de determinado tipo de alimento. Exemplo: salada combinada com uma carne sem gordura, uma porção de cereais e frutas. Educação alimentar é desenvolver bons hábitos, adaptar a dieta aos tipos de alimento que você gosta. Fazer variações, substituições. Ter um equilíbrio, sem exercer excesso de rigor na alimentação. A educação alimentar é sustentada por 3 pilares: a quantidade, o quanto se come, a qualidade, como os alimentos são preparados e o que eles podem fornecer ao corpo, e a frequência, que é o intervalo entre as refeições e a variação dos alimentos durante a semana. As dúvidas mais comuns sobre a educação alimentar: mais de 50% da população está acima do peso. A obesidade, infelizmente, está aumentando ainda mais entre a população. Esta é uma das questões que mais preocupa os médicos, que recomendam a busca pelo emagrecimento precisa ser de forma mais natural e saudável possível, e que os resultados obtidos possam ser mantidos. Dietas muito restritivas não são recomendadas, pois empobrecem a qualidade da alimentação e não nutrem a pessoa que realiza tal dieta. Muitas pessoas buscam perder peso a qualquer custo. Não conseguem combinar educação alimentar e o emagrecimento saudável. Em 90% dos casos, o ganho de peso voltará acompanhado de um trauma, pelo fato de ter passado fome numa dieta muito restritiva. Quando se desiste da dieta, aquele sentimento de libertação faz com que a pessoa passe a exagerar e devorar tudo o que encontra pela frente. É necessário combater este tipo de pensamento. Dúvida número 1. A retirada do glúten das refeições influencia no emagrecimento? Glúten é uma proteína encontrada em alguns alimentos vegetais, como trigo, cevada, centeio, aveia.
Devido a uma questão genética, algumas pessoas desenvolvem um tipo de intolerância a esta proteína. Quando a pessoa que tem intolerância ingere alimentos com esta proteína, irá ocorrer um processo inflamatório no intestino, também chamado de doença celíaca. A pessoa que tem doença celíaca precisa saber que o consumo de glúten é proibido durante a vida toda. Por se tratar de um problema genético e infelizmente ainda não existe uma cura. Segundo os médicos, não existe comprovação científica que a obesidade está associada ao glúten. Aí vem a dúvida: por que as pessoas que retiram o glúten emagrecem? A questão é que o glúten é encontrado na composição de muitos produtos do cotidiano, como pão, macarrão, lasanha, biscoitos, bolachas recheadas, bebidas alcoólicas, etc. Quando a pessoa deixa de consumir estes alimentos, reduz o consumo de calorias e carboidratos. No final do dia, a quantidade de calorias consumidas irá ser menor. Todas as vezes que você diminui o total calórico de suas refeições, irá perder peso. Se a quantidade de calorias ingeridas é menor que a quantidade de calorias gasta pelo corpo, irá haver perda de peso. A redução do consumo dos alimentos com glúten, que na maioria contém também carboidrato, irá promover o emagrecimento. Isso ocorre porque o carboidrato é a principal fonte de energia, e reduzida esta fonte número 1, o corpo passa a buscar a fonte de energia número 2. As moléculas de gordura, triglicérides, que também contêm glicose na sua composição. Muito cuidado! Não existe dieta milagrosa. É neste ponto que muitas pessoas cometem erros graves na dieta. Veem que estão perdendo peso, que funciona, mas a questão é: fazer isso a médio e longo prazo é prejudicial à saúde e antifisiológico. Retirar o carboidrato totalmente e viver só da gordura e da proteína ocasionará uma alteração química no metabolismo. A acidez do corpo aumenta, e para regular a acidez do sangue, o corpo cria várias reações químicas, extraindo cálcio dos ossos. Esta retirada de cálcio irá ocasionar a médio e longo prazo maior tendência de osteopenia, condição em que a formação óssea é mais lenta que a reabsorção óssea. Osteoporose, condição em que os ossos tornam-se fracos e quebradiços. O resíduo de cálcio desta reação química irá passar pelos rins para ser excretado pela urina, o que pode ocasionar maior incidência de cálculos renais. Cuidado com a dieta da proteína por longo período. A dieta da proteína parece funcionar, mas somente esta dieta em si não é recomendada. Pelo contrário, é contraindicada para crianças, diabéticos, quem tem problemas renais, e quem tem problemas no fígado. O correto é diminuir o carboidrato, não cortar totalmente. É o grande desafio de conciliar a educação alimentar e o emagrecimento. Retirar o glúten não significa que vai emagrecer. E para as pessoas com intolerância ao glúten, retirá-lo é evitar inflamação intestinal e melhora no aparelho digestivo. Portanto, retirar o glúten é mais benéfico para as pessoas com intolerância ao glúten.
A boa dieta jamais deve oferecer riscos à saúde das pessoas. Deve ser balanceada. Proteínas, carboidratos, lipídios, fibras, frutas, etc. Leva em consideração o quadro clínico da pessoa. É feita de forma que faça a junção entre a educação alimentar e o emagrecimento. Dúvida número 2. Retirar o leite e derivados ajuda a emagrecer? A retirada do leite não está associada ao emagrecimento. É claro que os derivados de leite, como outros alimentos, possuem calorias, e reduzindo a ingestão de calorias, a pessoa emagrece. O consumo de leite e derivados não é recomendado para quem tem intolerância à lactose. Ou seja, não consegue digerir alimentos que contenham a lactose, o que ocasiona excesso de gases, inchaço, cólicas, flatulências e diarreia. É uma intolerância que uma parte da população desenvolve em relação à lactose. Quem não tem intolerância à lactose pode consumir o leite e derivados. Aliás, existem substâncias no leite que são benéficas. Exemplo: o ácido palmítico. Um tipo de ácido graxo mais comum, encontrado em animais e plantas. Como o nome indica, é componente do óleo de palma. Esta substância estimula os hormônios que dão saciedade por mais tempo, que ajuda a controlar a vontade de comer, evitando o ganho de peso. Dúvida número 3. A aveia é benéfica ou não ao emagrecimento? Lembrando, quem tem doença celíaca não pode comer aveia. O indivíduo que não tem e pode consumir é muito beneficiado com o consumo da aveia, que é considerado um dos alimentos mais saudáveis. É um alimento rico em proteína boa, de origem vegetal, é um carboidrato. Diminui a incidência de câncer do sistema digestivo, ajuda no controle do colesterol. Dúvida número 4. Beber água gelada emagrece? Não. É sabido que quando estamos num ambiente frio, nosso corpo precisa gerar mais calor para fazer a compensação. Com isso, gasta um pouco de energia. Mas, uma quantidade de energia muito pequena, que não é suficiente para promover o emagrecimento. A água é muito importante para a hidratação. Uma média de 2 litros por dia. Mas não emagrece e nem engorda. Não tem valor calórico. 5. Outras dúvidas, muito comuns. Adoçante faz mal à saúde? Não necessariamente. Desde que se respeitem os limites da dosagem seguros para as pessoas. Glúten e lactose são realmente os vilões contra a saúde. Há uma grande preocupação da comunidade científica quanto a estas propagandas massivas, que divulgam estes conceitos incorretos. No caso do glúten e da lactose, pudemos ver no texto anterior que a restrição destes alimentos é unicamente direcionada às pessoas que possuem intolerância. Não havendo este problema, o consumo não é proibido. É claro, sempre com a consciência de equilíbrio no consumo destes e de qualquer outro tipo de alimento. A ingestão maior de cálcio a partir dos 40 anos melhora a massa óssea. A massa óssea das pessoas normais se forma até próximo dos 20 anos de idade.
Ingerir cálcio a mais não irá aumentar ou melhorar a massa óssea. O que será absorvido pelo corpo é somente a quantidade necessária para renovar o que já tem. Por outro lado, existem estudos que mostram que a atividade física estimula a massa óssea, principalmente em idosos. Para concluir, não adianta buscar outras saídas. Tenha foco, trabalhe a sua mente. Imagine qual a sensação que você quer sentir quando emagrecer. Como você quer estar. Esta sensação, com certeza, te guiará. Te dará um foco em direção ao seu objetivo. Os passos para a educação alimentar e o emagrecimento começam com atividade física e conhecimento. Quando assimilamos o conhecimento, mudamos de atitude. Aqui, no Saudável Emagrecer, sempre vamos lhe trazer informação e conhecimento. A prática da atividade física depende de você. Ok?